Oi, pessoal! O tema de hoje é fatores chaves, parte 1. Bem, os fatores chaves são definições que nós tomamos no início do projeto, nas suas fases iniciais, e vamos monitorando ao longo do projeto para ir vendo se aquilo está sendo executado conforme planejado. Normalmente, as metodologias definem cerca de 15 fatores chaves divididos em 5 blocos de 3 fatores chaves cada um. E cada um deles responde a uma pergunta. Hoje nós vamos tratar da pergunta: por que executar o projeto? Nessa fase, nesse grupo de fatores chaves, existem 3 fatores chaves que são a justificativa, os objetivos e os benefícios. A justificativa nada mais é do que você dizer o que motivou o projeto para que ele aconteça. Dizer por que é que realmente é importante que você execute aquele projeto. Ou seja, se você tem um projeto de construir uma escola, por que que aquela escola é importante? Se existem crianças ali naquela região que estão demorando muito para chegar nas outras escolas porque são muito distantes e afastadas, se aquela demanda por uma escola ali naquele local é muito grande. Ou seja, apresentar ali todos os fatores que justificam a execução daquele projeto. Inclusive, para reforçar, você pode apresentar justificativas que comparam aquele projeto com um projeto alternativo, de, por exemplo, transportar aquelas crianças, comprar um ônibus para transportar aquelas crianças para uma escola mais afastada. Então, assim, é importante que a justificativa ela seja bem robusta para que é a hora de vender o peixe do projeto. É ali onde você diz realmente por que aquele projeto é importante. A segunda fator-chave dessa resposta de por que executar o projeto são os objetivos. E aí vocês podem colocar mais de um objetivo, mas é importante se lembrar das 5 características básicas de um objetivo. O objetivo ele deve ser específico, ou seja, ele deve ser focado naquele projeto especificamente, ter uma relação direta com aquele projeto. Não adianta ser um objetivo muito bem definido e muito bem escrito, mas que não tenha relação direta com aquele projeto. Então, por isso, ele deve ser específico. Ele deve ser mensurável, ou seja, ao longo e ao final do projeto, você tem que saber se realmente você atingiu aquele objetivo. Então, por isso, ele deve ser passível de medição. Ele deve ser, as outras 2 características, elas são muito parecidas, ele deve ser alcançável e realista. Ou seja, você tem que, com a sua equipe, conseguir alcançar aquele objetivo. E ele deve ser realista diante do seu contexto, diante dos seus recursos que você tenha disponível para executá-lo, ser possível de realizá-lo. Então, por isso, ele deve ser realista. E a última característica do objetivo, ele deve ser delimitado no tempo. Assim como o projeto é delimitado no tempo, o objetivo ele também deve ser delimitado no tempo. Em quanto tempo você pretende atingi-lo, Até mesmo porque em projetos futuros, esse prazo ele pode ser ampliado para outros projetos e outras coisas, mas naquele projeto especificamente você tem que definir quando você vai atingi-lo. Bem, esse é o segundo fator-chave que responde à pergunta por quê. E o terceiro e último fator-chave que responde à pergunta por quê são os benefícios. Nesses benefícios é muito importante ter clareza do que é que você vai conseguir com aquele projeto. Então, se por exemplo, no exemplo que eu mencionei da construção da escola, você tem que saber qual é o benefício que você vai atingir com essa escola construída. Você vai ter o quê? Você vai ter um aumento dos índices de educação daquela região, você vai ter pessoas, aumentar ali a alfabetização da região. Quais são os indicadores que vão ser afetados por esse projeto? Então, os benefícios, eles também são muito importantes na hora de vender o peixe do projeto e convencer as pessoas, os outros atores, de que executar aquele projeto é realmente importante. Bom, o tema de hoje foi fatores chaves de projeto e a gente abordou os 3 fatores que envolvem a resposta, que respondem à pergunta por que executar o projeto, E aí, essa aula de hoje, ela foi inspirada no livro do professor Manuel Veras, que trata dessa temática.
esse livro aqui, ó, Gestão Dinâmica de Projetos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou professora da UFRN. Até a próxima!